Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos aqui adorar ao Senhor juntos, né? Que seja um tempo de comunhão, um tempo de adoração, que dentro de cada casa nós possamos erguer um altar de adoração ao Senhor nessa noite, né? Em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, e no versículo 8, que fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E aí nós vamos para o versículo 16, onde ele fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Acredito que nesse tempo o Senhor está forjando o nosso caráter, Ele está trabalhando em nós, trabalhando o nosso homem interior, né? E que os seus olhos e os meus olhos estejam firmados naquilo que é eterno, naquilo que é atemporal, naquilo que os nossos olhos não contemplam, que eles estejam firmados em Cristo. Amém? Vamos adorar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, nessa noite, Deus, que o Senhor é soberano, Deus, sobre todas as coisas. E que o Senhor tem o controle de tudo, Pai, nas Tuas mãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra
Vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós queremos provar, Jesus, nesses dias, Pai, o quão real, Senhor, é a tua presença em nós, o quão real, Pai, é o teu agir e o teu mover, Jesus. Queremos provar mais do Senhor nesses dias, Pai, onde os nossos ouvidos estão atentos a ouvir a tua voz, Pai. Que os nossos olhos, Pai, estejam voltados para o Senhor, Deus. Tira os nossos olhos, Pai, das circunstâncias. Volta os nossos olhos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória.
Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus, do trono dos céus para o seu e o meu coração. E eu quero iniciar lendo Isaías, capítulo 55, os versos 10 e 11, que diz assim: Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Glórias a Deus pela palavra do Senhor. Querido, nós vemos aqui Deus com os princípios maravilhosos da palavra dele para nos alimentar e para nos ensinar. E eu quero iniciar dizendo que Deus tem um princípio para cada tempo da nossa vida e ele fala sobre o poder da palavra que sai da nossa boca. Por que, pastor? Essa aí saiu da boca de Deus. Pois é. Você viu que a palavra dele não volta vazia. E eu quero então convidar você para nós irmos para o livro de Gênesis, lá no início, para compreender um pouco melhor por que essa palavra de Deus aqui em Isaías, Deus, o Espírito Santo, inspirando Isaías para escrever e registrar esse texto da palavra de Deus que lemos. Mas veja bem, a primeira coisa que eu vejo aqui na Bíblia Sagrada desde o início são 9 vezes Deus dizendo assim, e disse Deus, por 9 vezes. E aqui, no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, Deus disse, façamos o ser humano, isso na revista e atualizada, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Você já começou a entender? Façamos o ser humano conforme a nossa semelhança, a nossa imagem, e tenha ele domínio. Primeiro ponto que eu quero aqui já deixar registrado é que Deus nos criou para sermos dominadores, mas veio um inimigo sutil e roubou esse domínio. Nós vemos isso no início do livro de Gênesis, mas glória a Deus que Deus não deixou-nos à mercê da situação, mas já preparou no capítulo 3, versículo 15, depois de chamar a atenção daqueles primeiro casal que errou e que cedeu à lábia do inimigo, então ele diz, você rastejará, inimigo, comendo o pó da terra, e olha, o descendente da mulher vai pisar a sua cabeça. Ele estava falando já de um plano perfeito de salvação, que ele nos livraria de sermos dominados para novamente sermos dominadores. Versículo 27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e os abençoou e disse, sejam fecundos, encham a terra e tenham domínio. Então, aqui nós vemos claramente que Deus nos fez para dominar, e em todo o tempo nós vemos a palavra de Deus, quando no final do capítulo, versículo 31, e aconteceu que Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Então, a primeira palavra que Deus determinou é que é o poder da palavra dele que criou todas as coisas. Ele diz e aconteceu, e se ele diz e aconteceu, e se ele nos fez conforme a imagem e a semelhança dele, também aquilo que dissermos vai acontecer, seja bom ou ruim. Se você disser coisas boas, vai acontecer coisas boas. Mas se você semear coisas ruins, vai acontecer coisas ruins. Deus disse, Deus falou, Deus lançou a palavra e viu que era tudo muito bom, não tinha nada ruim não, com Deus é tudo bom, querido. Só que nós agora temos às vezes dado ouvidos ao que o inimigo sopra. Ele conhece o princípio, ele sabe que ele tem que atacar. Por que o inimigo não ataca Deus? Porque ele não pode contra Deus.
Mas ele pode contra a criação de Deus, então ele tenta atacar o ser humano e dizer, olha, você tem poder nas suas palavras, então o que você falar vai acontecer. E se você falar de bom, vai acontecer bom, mas olha aqui, você sabe que você está na pindaíba, você sabe os problemas que estão acontecendo, você sabe que você está desesperado, fala mesmo, bota para fora. Isso é o que o inimigo quer que você faz, querido. Você vai dar ouvido ao inimigo ou à palavra de Deus? Tudo que sai da boca de Deus. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você dá ouvido à palavra de Deus, vai dizer, Satanás, você não tem poder sobre minha vida, não. Quem tem poder sobre minha vida é Deus. E eu vou falar as coisas boas, vou semear palavras abençoadoras, palavras negativas, só vou falar no meu quartinho junto com o meu Deus, porque Ele pode me ouvir e me curar. Mas você não tem poder para nada, não. Mas olha, uma coisa interessante que eu vejo aqui no poder da palavra, é que o inimigo tentou Eva lá no início, e o inimigo conseguiu ludibriar Eva, e Eva acabou entregando o peixe para Adão também, e todos pecaram. E esse pecado veio se estendendo. Graças a Deus, Deus enviou Jesus, e hoje nós temos a possibilidade, né, e a alegria, a porta aberta para entregarmos nossa vida a Jesus, receber Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, termos aliança com Ele, e a partir dele Ele fala, no meu nome expulsarão demônios, e nós vamos expulsar todo esse mal no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas Ele tentou também com Jesus, em Mateus 4, de 1 a 11, Ele tentou, e a primeira coisa que Ele falou para Jesus foi, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, você está com fome. Você está na miséria, você está numa pindaíba aí? Ele respondeu, mas está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, eu e você somos crentes no Senhor Jesus e temos essa partícula de Deus para falar palavras abençoadoras e elas produzirem frutos. Quando você ora por um enfermo, você ora para ele ser mais doente ainda? Você fala? Não, você fala, seja curado no nome de Jesus, sua palavra tem poder. Quando é dita com fé debaixo da graça e do poder do nome de Jesus, o enfermo é curado. Por quê? Porque você é bom? Não, é porque você está debaixo da liderança daquele que tudo pode, que é o Senhor Deus através de Cristo Jesus. E no nome dele, você é autoridade para falar palavras abençoadoras e acontecer, querido. Mas eu vejo que o inimigo não ficou sossegado e ele tentou depois enganar novamente o Senhor Jesus. E ele disse, olha, mas também está escrito. Ele conhece a Bíblia, ele não conhece os nossos pensamentos, não conhece os pensamentos de Deus, mas ele conhece o princípio bíblico. E ele quer te fazer falar, porque quando você fala, você deu combustível para ele agir. Agora, quando você fala palavras abençoadoras, você dá combustível para Deus usar. Glória a Jesus, porque você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem poder, não volta vazia. Graças a Deus. Mas aí o inimigo tentou novamente. Mas está escrito que se você quiser pular do pináculo do templo aqui, e Deus dá ordem aos seus anjos para te proteger, você não vai morrer e tal. Aí o que ele falou? Ele respondeu com a palavra de Deus novamente. E ele falou para o inimigo, olha, inimigo, sai daqui, você não tem poder sobre a minha vida. Sai daqui, você não tem poder sobre a minha vida. Aí em Mateus capítulo 4, quando ele falou esse versículo, logo que ele falou, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ele ordem ao seu respeito. Eles sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. O diabo conhece as escrituras, ele conhece os princípios. E ele quer te enganar, te ludibriar. E quis ludibriar Jesus. Jesus também respondeu, mas também está escrito. Não ponha à prova o Senhor Deus. Não tente o Senhor Deus. E aí o inimigo teve que recuar. E depois foi mais uma prova. E aí Jesus lançou uma palavra final e disse, afasta-te, Satanás. Só a Deus nós devemos adorar. Então, querido, você vê que o poder da palavra ele vem nos acompanhando até hoje.
ele vem nos acompanhando, e nós, se nós não atentarmos para isso, nós vamos ficar jogando palavras fora sem saber que nós estamos dando combustível para o inimigo operar, e ao mesmo tempo nos lançar mais no fundo do poço ainda. Então, o que é a minha palavra? A minha palavra para você nesse momento, querido, a minha palavra para você nesse momento está em Mateus 12, de 34 a 37, e esse texto eu quero ler com você, porque é um texto importantíssimo. Porque a Bíblia, ela diz o seguinte, do 33, vou ler do 33 até o 45, diz assim: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo seu fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro do seu bom coração coisas boas, mas a pessoa má tira do mau tesouro do seu coração coisas más. Mas de toda palavra inútil que proferirem, digo a vocês, quero dizer assim, 36, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Pelas suas palavras, querido. Olha aqui o valor da palavra, o poder da palavra que sai da nossa boca. É por isso que nós não podemos só pensar em receber Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que confessar. Essa é a diferença. Quando eu confesso, eu lanço uma palavra: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do Senhor, por favor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, me recebe no teu reino, me recebe na tua presença, me faça filho. Agora, eu não quero mais ser criatura, perdoa os meus pecados e segura a minha vida a partir de agora. Eu reconheço como meu Senhor e o meu Salvador bendito. Quando você fala, há um registro nos céus, querido. Mas o inimigo também sabe que a partir dali, você vai dar trabalho para ele e não ele para você. Porque a partir dali você tem a marca do sangue precioso de Jesus, quando ele verteu na cruz em nosso lugar. Você vai ter essa marca, e com essa marca de Jesus, você vai ser mais do que vencedor, diz a palavra. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Eu quero aqui, já partindo para o final, ler com você, queridos, uma palavra que está em Provérbios 18, 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua, e aquele que bem a utiliza, come dos seus frutos. O que é isso, querido? A morte e a vida. Jesus disse assim, no João 10, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida e a vida em abundância. E aqui em Provérbios, Deus inspira o escritor para dizer assim, que a morte e a vida. Tem tantos mortos ambulantes, só reclamando. Você para perto de uma pessoa, você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que você não consegue ficar 5 minutos conversando com ela, que é tanta palavra negativa, tanta palavra de desencorajamento, tanta palavra de maldição, tanta reclamação, tanta murmuração, que você fala, meu Deus, eu tenho que dar um jeito de sair fora aqui. Por quê? Porque eu estou ficando oprimido com tanta palavra esquisita. Mas quando você chega num lugar que só tem palavras de vida, só tem alegria, tem louvor, tem bênção. Você pensa, essas pessoas não têm problema? Tem sim, mas elas não falam os problemas, elas falam da solução. A palavra de Deus diz isso, porque se você falar dos problemas, o efeito vai ser cruel. Mas se você falar da vida, a vida vai ser abundante. E quando você pensa que não, o problema se dissolve, é resolvido de uma maneira ou de outra, Deus manda uma solução e você parte mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você continua caminhando, querido. Isso é bênção demais, querido. Isso é bênção demais.
A Bíblia diz Jesus disse em Mateus 4:14, que o semeador, ele semeia a palavra. João 16:13, a Bíblia diz assim, querido, que Deus mandaria o seu Espírito, que é o Espírito Santo, e Ele, que é o guia de toda a verdade, nos guiaria a toda a verdade, querido. Você hoje está recebendo uma verdade vinda do trono de Deus. Fechar a tua boca para as maledicências, as murmurações, as reclamações, e começar a falar da vitória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, eu declaro, em meio a tudo isso, que eu já estou descansando à sombra do Onipotente. E você vai começar a experimentar isso. Sabe, o único lugar que você pode abrir a boca e falar dos seus problemas é quando você fecha a porta do seu quarto e fala em secreto com o seu Senhor, não com o inimigo ou com o mundo ou com as pessoas, mas você fala em secreto com o Senhor. E o Senhor que vê em secreto, vê a sua sinceridade, falando: Senhor, não estou dando conta, está tudo errado, e tal, mas ali em secreto com Deus, Ele que vê a sua sinceridade ali, de joelhos, orando em secreto, Ele te recompensará. Só ali você pode falar, mas deixa de lançar palavras ao vento, porque elas frutificarão, porque o inimigo, ele está à espreita, e ele pega aquela palavra e torna ela realidade na sua vida. Glória a Deus. Provérbios 3:6, então eu encerro com esse versículo. Diz assim, 3:6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça a palavra de Deus, a bússola para você, e Ele endireitará as suas veredas. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela nação brasileira. Eu quero orar pela igreja do Senhor que está aí passando por estreitos. Mas o meu conselho, feche a boca para as palavras negativas, abre a sua boca para abençoar. E você vai ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nome que é todo poder nos céus e na terra, nós nos reunimos agora com todos quantos oram conosco neste momento e rogamos, Deus, que o Senhor nos leve a vigiar mais as nossas palavras, para que as nossas palavras sejam fecundas e produza muito fruto, Senhor, mas frutos bons. E para isso nos ajude a lançar palavras abençoadoras. Desde já pedimos perdão por tantas palavras negativas, Senhor, que nós lançamos por terra, lançamos no solo e elas produziram. Quantos males aconteceram conosco e agora entendemos que foram palavras negativas que dissemos. Mas nesse momento, Senhor, eu uno com aquele que me ouve e que ora comigo, Pai, e nós quebramos na autoridade do nome de Jesus o poder dessas palavras. Oramos arrependido por isso e pedimos o teu perdão e a tua cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Estenda a tua mão também sobre as autoridades, oh meu Deus, nossas autoridades governamentais, o governo de cada estado e de toda a nação, Pai. Meu Deus, abençoe e dê direção, Pai. Que eles ao falar, ao agir, eles não venham agir, ó Deus, pensando só neles individualmente, mas pensando em toda a nação, pensando no país inteiro e, acima de tudo, pensando no Senhor, que é capaz de mudar o curso da situação e nos trazer a Tua bênção, Pai. Abençoe o nosso Brasil, meu Deus. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão na linha de frente trabalhando, Senhor, cuidando, Senhor, das pessoas, seja ela em qual área for, mas que estão empenhadas, dando o melhor de si, que o Senhor renove as forças, que o Senhor abençoe, que o Senhor salve esta nação, Pai, em nome de Jesus, que as famílias, Pai, oh Deus, aproveite esse tempo para se reunir no lar com os seus filhos e ministrar a Tua palavra, e orarem junto, e abençoar uns aos outros, Pai, semeando palavras abençoadoras por onde quer que forem. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que Deus te abençoe.